né? Todo mundo tem certo receio às vezes, e as superstições vêm às vezes chamar em nós coisas sobrenaturais. Então a superstição e o desconhecimento das leis que regem a vida espiritual, eles geram crenças, eles geram coisas que assustam, não é verdade? E aí a ignorância que as pessoas têm a respeito dessas leis que regem os fenômenos espirituais, na verdade, eles geram, no caso, crenças, superstições e cada vez pior aumentam, né, as crendices. Nós vemos quando nós éramos ainda ignorantes, nós adorávamos o sol, porque era um fenômeno, não é? O trovão. Então, assim, tudo que nós conhecemos em relação ao grande, ao maior, nós criamos, então, essas superstições. Quem não tem medo de um lugarzinho assim, né? De noite, principalmente, né? De vez em quando pode acontecer alguma coisa assim, tipo um homenzinho aparecer, ou então um lugar assim, tipo assim, um castelo, né? Cheio longe, um castelo assim, ou procurar passar a noite no castelo. A gente paga dinheirão para passar a noite no castelo, né? Uma coisa diferente, né? Ou então um lugar assim, né? Cheio de névoa, né? Coisa interessante, né? Mas a doutrina espírita, ela classifica essas questões, né? Ela traz esses fenômenos como um fenômeno comum, fenômeno de manifestações físicas, né? São todas elas, então, que ocorrem em lugares qualquer um, sem ser eles, não é? Lúgubres como. Então, essas manifestações físicas, elas ocorrem por meio de aparições, de pancadas, de barulhos, de movimentos, não é? Todas elas, então, como um fenômeno. Mas esse fenômeno tem uma lei que rege tudo isso. E qual seria o motivo, então, dessas manifestações ocorrerem frequentemente, né? Em vários lugares, nós temos conhecimento do mundo, né? Bom, a maioria delas acontece para chamar a atenção. Chamar a atenção às pessoas que existe algo além da vida material. Existe algo além do nosso processo hoje, matéria. Também eles têm a intenção, às vezes, de fazer pedidos, se mostram porque está precisando de alguma coisa, ou mesmo então convencer que existe algo maior do que nós, algo maior que a matéria, né? Nossa questão, ou mesmo se divertir, né? O capricho, as vinganças, querer aparecer, querer mostrar-se pessoalmente, fazer algum movimento que ateste a sua presença. Então, quanto mais nós levamos a sério essas questões, mais então elas vêm, então, aparecem e persistem então esses fenômenos. Esses fenômenos não se prendem a lugares, não se prendem a horários, não se prendem a questões, vamos dizer assim, de dias. Pelo contrário, né? Eles ocorrem sempre quando eles têm uma lei que rege essa ação, uma lei que rege a essas manifestações que nós vamos ver aí à frente. Mas a gente brinca, né? Mas acontece coisas, a gente usa esses lugares para fazer outras bonitas às vezes, né? O trabalho desse trio da sombra aqui, o Gasparzinho, nada mais a ver do que um complemento, né, daquilo que nós encontramos como superstição, na busca do entendimento do que seriam então essas manifestações, aparições, né, dos espíritos. Bom, Kardec então, ele no livro dos Espíritos, no capítulo 9, tem um capítulo só especial que fala sobre isso. E ele tira toda a nossa expectativa de cara assim, ó. Não existem locais assombrados. Não tem. Né? De manifestações espontâneas provocadas pela insistência de alguns espíritos em mostrar sua presença. Então simplesmente diz que não existem locais assombrados. Os espíritos aparecem aonde querem, se manifestam como querem e aonde pretendem. Nós sabemos também que nós vivemos um mundo material, mas o mundo espiritual está do nosso lado, constantemente. Diz Kardec, no livro dos Espíritos, que nós estamos simplesmente rodeados deles. E eles nos influem nos pensamentos, quanto mais nós queremos. Questão 459 do livro dos Espíritos. Eles vivem constantemente nos influenciando e nos influindo para o bem ou para o mal, conforme a nossa atitude, conforme o nosso pensamento. Também Kardec conclui no livro dos Médiuns, né, que há espíritos que se prendem a certos lugares.
permanecer nele sem que, entretanto, tenha necessidade de se manifestar sua presença por meio de efeitos sensíveis. Bom, lugares assombrados não existem, porque todos os locais então seriam assombrados. No restaurante, né? Nós vamos. Imagina um barzinho, né? Quantidade de espíritos no empurrar. Num restaurante, numa rua, qualquer lugar, até mesmo aqui, né? Cheio de espíritos. Mas não se vê nenhuma manifestação. Bom, vamos então nós, por meio de alguns exemplos, de algumas histórias, né? Falar sobre manifestações espontâneas e por que eles insistem em se mostrar sua presença. Vamos agora ver essa casinha aqui. Não parece assombrada para vocês? Parece um lugar assombrado? Uma casinha simples, né? De madeira, bonitinha. Mas a casinha aqui foi o princípio de todo movimento moderno espiritualismo. Né? Todo movimento moderno espiritualismo surgiu a partir dos fenômenos aqui nessa casinha. Agora vocês conhecem casinha essa aqui, né? É a residência da família Fox, em Hydesville, New York, 1848. Nessa casinha, nós temos relatos feitos pela mãe da família, chamada-se Margaret, e ela então conta para o Dr. William Crookes, que registrou isso no livro, né? O que aconteceu no mês de junho de 1848. À noite, eles começaram a perceber barulhos que vinham da sala, barulhos que realmente eram estranhos a eles. Primeiro pensavam que fosse algum animal, algum vizinho batendo na porta. Então, eles se distribuíram pela casa para ver que barulhos que eram. Eles não encontravam nenhum barulho, nenhuma pessoa presente na casa ou um animal que provocasse esses barulhos. E eles continuaram. E não deixaram dormir a noite inteira. A família inteira estava realmente preocupada, porque os barulhos não paravam. Cansados. E eles então, quando surgiu pela manhã, não tinham mais barulhos, ficaram mais calmos, mas preocupados com isso. E prevendo que a noite podia acontecer de novo, e aconteceu, esses barulhos permaneceram a noite toda incomodando a família. As crianças pequenas, né, tinham 3 meninas pequenas em casa, não dormiam e pareciam bem assustadas. E os barulhos não eram simplesmente um som, uma batida, é um barulho que chega a fazer tremer o chão. As pessoas sentiam o barulho em suas pernas. Já cansados e já angustiados com tudo isso, as meninas começaram então a brincar com os barulhos. A menina pequena, chamada Kate, ela bateu as palmas e disse assim: repete o que eu faço. E ele fez, repetindo o barulho que ela fez. A mãe, vendo isso, achou estranho. E a outra filha, chamada Margaret, também, ela começou a dar pancadas, fazendo com que o espírito repetisse as mesmas pancadas que ele deu. Aí então, a mãe percebeu que era uma coisa diferente. Algo que respondia a uma questão, uma pergunta ou uma intenção. Ela então fez uma pergunta bem difícil para ele. Me dê a idade dos meus 7 filhos. O espírito, por pancadas, deu a idade dos 7 filhos dela. O primeiro, dando espaço para o segundo, para o terceiro, até o último. No último, demorou mais um pouco e deu 3 pancadas. Aí ela percebeu algo bem estranho, porque era o filhinho que havia desencarnado com 3 anos de idade. Então ela percebeu que era uma coisa séria. Então pergunta: quem é você? Você é um espírito? E ele disse que sim. Com 2 pancadas, ele era um espírito. E assim foram feitas várias perguntas para essa entidade. E essa entidade respondeu a cada uma delas. Coisas difíceis até de entender, mas ele, de que ele soubesse coisas estranhas da família, então ele simplesmente respondeu a todas elas. Ela perguntou para ele: se eu chamar os vizinhos, você repete o fenômeno? Ele disse que sim, repetiria. E chamou então um vizinho mais próximo, que essas localidades eram distantes, né? Chamou o vizinho mais próximo, ele chegou lá e fez perguntas para o espírito. O espírito respondeu as perguntas. E esse, apavorado, chamou o outro vizinho, e um foi chamando o outro. No caso, no dia seguinte, tinham 300 pessoas na casinha fazendo perguntas para o espírito, atestando ou não a sua veracidade.
E assim foi, esse fenômeno se espalhou, não é? Essa notícia se espalhou pela localidade. Imagina, em 1848, né, no interior dos Estados Unidos, as pessoas lá são da religião metodista, religiões, essas novas religiões reformadas, e eles realmente têm dificuldade nesse processo. E acreditar que é um espírito, uma coisa, uma manifestação diferente, algo muito novo, realmente explodiu nessa região essa visão diferenciada a respeito do espiritualismo, ou seja, a crença no espírito, a crença na vida além da morte. Bom, nesse ínter, a família pergunta, mas você, como espírito, é um assassinato? Responde que sim. E nessa casa, responde que sim. E por meio então de códigos, não é? Eles descobrem que ele foi assassinado nessa casa e que foi enterrado no subsolo da casa. Cavaram o subsolo, não encontraram nada. Cavaram mais fundo, encontraram restos que talvez fossem restos de um corpo, mas também não encontraram, não foi nada, vamos dizer assim, que pudesse se dizer que seria, né, o corpo de uma pessoa. E com um pancada ele descreveu o seu nome, quem eram seus filhos e por que ele foi morto. Né? Ele foi um mascate que passou nessa região alguns anos antes. Ele se hospedou nessa casa e a família que o hospedou cometeu o assassinato e roubou o vestido. Ele então ficou preso a uma situação de querer apresentar. Mas será que realmente ele estava preso nessa casa? Na verdade, não. O mundo precisava ver, o mundo precisava sentir, né, a presença dos espíritos na nossa vida. E assim o plano superior deixou com que isso acontecesse para que houvesse então essa possibilidade de demonstração da vida espiritual, a vida além da morte. Por meio de quem? Por meio então de uma manifestação física espontânea, porque não foi evocado, aconteceu. E aconteceu como? Então essas três irmãs, Margaret, Kate e Leia, são três irmãs. Essas três irmãs tinham, na realidade, a mediunidade. Essa mediunidade de efeitos físicos. Eram doadoras de elementos para que os espíritos pudessem se manifestar. E elas prosseguiram com essa tarefa. Interessante que a mãe, preocupada então em não manter a casa com aquela bagunça toda, separou essas irmãs, né? Kate e Margaret foram morar então separadas. Margaret foi morar com Leia e Kate foi morar com um primo distante. Os efeitos físicos acompanharam as irmãs. Onde elas estavam, os fenômenos aconteciam. E assim então, eles, os espíritos, propuseram às irmãs que elas continuassem as experiências. Experimentadores como o Sir William Crookes, né, pegou essas meninas e começou a trabalhar com elas. Efeitos maravilhosos surgiam com elas. Aparições, materializações, efeitos luminosos. E elas passaram então a ser muito conhecidas nos Estados Unidos. Mais tarde, muito mais tarde, houve uma disputa na família, e elas então, como que houve um desequilíbrio geral no processo, elas negaram todos os fenômenos, negaram tudo que estava acontecendo, que tudo era uma fraude. Mas é uma questão então do desequilíbrio em relação ao processo, a cobrança que existia, né, em relação a elas, em relação aos seus favores. Mas falando em manifestações físicas espontâneas, elas são regidas por leis de intercâmbio entre a vida material e a vida espiritual. Ou seja, para que haja um fenômeno, uma manifestação, é preciso que haja sintonia. Sintonia e afinidade entre o médium e o espírito comunicante. Bom, os espíritos atuam sobre a matéria elementar primitiva, empregando o pensamento e a vontade. Nós somos espíritos. Nós somos encarnados. Atuamos sobre o quê? Sobre o nosso corpo físico. Nós todos aqui atuamos sobre um corpo, né? Nós encarnamos e precisamos então mexer com esse corpo que ele viva na vida da Terra. Porque o espírito não pode viver na vida material, ele só vive na vida espiritual. E para que ele
E para que ele haja sobre a matéria, ele precisa então de um outro corpo mais material, que é o perispírito. Nós sabemos isso aqui na Espírita mostra. Então nós somos constituídos de 3 corpos. O corpo espiritual, que é o espírito em si, né, criado na sua forma primitiva, como elemento básico do universo. O perispírito, que é aquele corpo formado pelas energias e matérias que nós constituímos no mundo que nós vivemos, onde nós fomos, construímos o nosso corpo, o corpo espiritual, com a matéria que existe no ambiente que eu tiver. Então aqui na Terra, como nós temos um mundo de expiações e provas, os nossos corpos espirituais são do 8 a 80, dos mais puros aos mais densos, aqueles mais difíceis, mais materializados. E assim, então, nós construímos um corpo espiritual. E o corpo material é aquele que nós recebemos, né, pela nossa encarnação. Bom, os espíritos, quando desencarnados, né, eles constroem. Nós vemos que nos livros espíritas, por exemplo, André Luiz fala das construções do mundo espiritual. O nosso lar, por exemplo, não é? É tudo construído por matéria elementar primitiva. São prédios, são vias, são automóveis, tudo isso se constrói como um pensamento. Eles agem sobre esses fluidos, o fluido alimentar, que vem a ser o fluido universal, aquele que está em todo o universo. O fluido universal é aquele fluido que nos permite viajar, não é? Em todo o universo com o nosso pensamento. Sabemos que na Terra temos o ar, e no ar se propagam as ondas sonoras, mas as ondas sonoras se limitam aonde tem o ar. Agora, as ondas do pensamento, elas ultrapassam a nossa atmosfera. A luz ultrapassa a nossa atmosfera. Por quê? É uma energia eletromagnética, como é o pensamento, uma energia eletromagnética. E se propaga então esse pretenso vácuo que não existe, né? É o fluido cósmico universal. Ou então, os espíritos atuam sobre matéria elementar primitiva. Mas o perispírito que é o agente das manifestações, porque ele então é o que recobre o espírito, é o nosso corpo materializado em termos espirituais, não é? E então, com as suas propriedades, é que ele faz então as modificações conforme a necessidade. Faz o espírito ser concreto, tornando apto a atuar sobre a matéria. Quando nós vemos um espírito, nós vemos o seu perispírito, na realidade, né? O seu corpo espiritual. Qualquer que seja a causa da manifestação, sempre é necessário que haja um fluido diferente para que o espírito apareça. E esse fluido é o fluido que o médium, né, ele fornece esse fluido. Qual seria esse fluido então? Que nós chamamos de fluido ectoplasmático ou ectoplasma. Então, para haver qualquer manifestação, é necessário que haja um médium por perto. Esse é o motivo pelo qual nós não temos muitos locais assombrados. Porque senão, se houvesse médios que fornecessem esse elemento abundantemente, todos os locais seriam assombrados. Nós teremos espíritos, aparições, movimentos em todos os locais. Esses médios não são muito fáceis de encontrar. São médios raros. Ainda bem, né? Pensou? Já está cada susto na gente. Muito bem. Então, esse fluido ele é fornecido por nós médiuns, não é? Para que haja, então, esse tipo de manifestação. Muito bem. Vamos falar sobre outro exemplo. Essa manifestação aconteceu lá em Paris, na rua de Noyer, em junho de 1860. E foi narrada na revista Espírita da Sociedade Parisiense, em agosto de 60, misturada por Kardec, meio de evocação. No livro dos Médiuns, parte 2, capítulo 15. Tudo que vocês vão ler em termos aqui de notas que eu coloquei, são do livro dos Médiuns. Eu fiz propósito isso para vocês irem em casa, né? E abrir os capítulos, uma lindinha, para ver se eu não falei nenhuma bobagem, para ver se eu não estou mentindo para vocês. Muito bem. Essa gravura é só para ilustrar, gente. Não foi o que aconteceu isso não. Não se pareceu isso. Por que eu vou citar isso? Porque na realidade, Kardec usou essa manifestação para escrever um capítulo.
chamado, então, o capítulo que fala a atuação dos espíritos sobre a matéria, que fala o capítulo 5, né? Que é das manifestações físicas espontâneas. Bom, o que aconteceu? Na rua do Noyer morava um senhor, Desage, né? Ele é um senhor muito digno, mas na casa dele começou a acontecer uma coisa estranha. Começava a aparecer, as janelas quebravam e entravam pedaços de carvão, né? Que o pessoal usa o pessoal usava muito carvão para cozinha e para energia, né? Paris nessa época. Então esses pedaços de carvão entravam pela sala dele e se quebravam pelas paredes. E quebrava tudo, né? Vidraças, móveis, luminárias, e as pedradas apareciam a todo momento. A pobre da criada era a que mais atingia, né? No peito, ela levava aquela pedrada danada. Então o pessoal ficou muito apavorado com essa situação. E as manifestações elas continuaram de tal forma que ele queria abandonar o local, sair do local. Para isso, então, ele teve que chamar um oficial de justiça para que ele configurasse, e isso realmente estava acontecendo, para que pudesse encerrar o contrato de locação. E assim foi feito. Assim, quando chegou, então, o oficial de justiça para fazer esse contrato, ele muito calmamente sentou na mesa, né, e começou a redigir o contrato para extinguir a locação do imóvel, e recebeu uma pedrada também. Mas ele calmamente pegou o pedaço de carvão, botou do lado e continuou fazendo o seu trabalho. Nem em cima manifestou. Estava acostumado com isso já pelo jeito, porque era muito comum naquela época em Paris, né? Quando vocês abrirem a revista Espírita, vocês vão ver várias ocorrências a respeito disso. Uma muito interessante que eu li foi duas senhoras que moravam juntas. E quando abriram suas gavetas, as suas roupas estavam todas rasgadas. E não era uma vez só. Abriu as gavetas, roupas rasgadas. Eram pedaços, eram roupas íntimas, eram roupas de sair, eram encharques, rasgados como se tivessem realmente alguém forçado e rasgado as roupas. Da mesma forma, não é? Eram fenômenos, manifestações que aconteciam, né, normalmente nessa época lá em Paris. Bom, Kardec, então, já que o livro dos médiuns foi publicado em 1861, Kardec ele usou então esse exemplo para fazer uma evocação. Evocou o espírito de Luís, São Luís, né? Que é um espírito de França que ajudou Kardec a escrever esse livro dos médiuns. Evocou São Luís e perguntou então, o que está acontecendo? Por que acontecia isso? Luís responde, né, que o espírito não gostava do senhor proprietário da casa, que morava na casa. Bom, isso é uma grande questão, mas como é que ele pode fazer isso então? Só que ele não gosta do morador da casa? Não, é que ele não gosta do morador da casa, mas também queria ficar com aquela casa para ele. Ele gostava daquela casa. Bom, é difícil isso, né? Mas ele respondeu assim, não, eu queria ficar com essa casa aqui para mim. Eu queria morar nessa casa. Então ele responde que ele, por ser o espírito, por ser uma pessoa muito simples, não é? Usava essa artimanha para afastar o morador dessa casa. E Luís pergunta, mas quem seria o fornecedor do elemento para que haja esse processo, né, de as pedras aparecerem caindo dentro de casa? E Luís responde, esse processo é o processo da atuação dos espíritos sobre a matéria. Como é que os espíritos atuam sobre a matéria? Bom, o espírito produz um movimento de objetos combinando uma parte do fluido universal com o fluido próprio daquele efeito que o médium emite. Resposta, Luís, São Luís. Isto é, o que ele fazia? Ele envolvia os pedaços de carvão, né, com seu fluido, o espírito, retirava do médium sem saber, a criada fornecia o elemento sem saber, e fazia o movimento com que esse carvão ultrapassasse a janela, quebrando a vidraça e aparecendo, quebrando as coisas dentro de casa. Isso era então o movimento que o espírito fazia. Combinava o seu fluido espiritual com o fluido que o médium fornecia, e assim voavam aquelas pedras e quebravam, né, tudo que tinha dentro de casa. Esse então era a manifestação que acontecia na rua de Noyer. Muito preocupante no local. Mas o espírito de Luís, prosseguindo com suas tarefas, diz: isso acontece
sempre quando existe uma interação entre o médium e o espírito. Neste caso, então, o espírito se denominou chamar Giané. Ele era um trapeiro, uma pessoa muito comum, vivia nas ruas, tinha morrido 50 anos antes. Mas voltou naquele momento para fazer uma brincadeira com esse senhor, que ele não gostava dele. Bom, então os espíritos emprestam matéria, né? Uma vida factícia, isso é, uma vida artificial. A matéria fica viva. Por exemplo, no tempo das mesas girantes, Kardec trabalhava com elas. As mesas giravam. Bastava que os médicos se aproximassem e a mesa girava. As mesas escreviam, as cestinhas escreviam. Né? Tudo isso tinha uma vida. Mas essa vida é uma vida artificial. É uma vida que pôs de maneira com que o elemento maior é o elemento dele, que faz com sua vontade que as mesas escrevessem e as mesas girassem. E não faz isso com as mãos. O Espírito somente com o pensamento do Espírito, então, que rege esse fenômeno, faz com que as mesas girem, com que as pedras voem, que aconteça todo elemento, né, que possa criar esse tipo de manifestação. Assim como a aparição. Da mesma maneira que eles fazem com que as mesas girem, que as pedras voem, as pessoas aparecem, né, pela combinação dos dois fluidos. O fluido universal com o fluido do médium. No caso da rua de Noyer, a pessoa avisada era o dono do imóvel. Né? Então, elas são sempre causadas pela presença da pessoa avisada. É que o espírito perturbador não gosta do habitante do lugar onde ele se acha. Está tentando de fazer maldades ou mesmo procura obrigá-lo a mudança. Nesse caso, então, o senhor avisar se mudou, foi embora. As manifestações cessaram, com certeza. Mas o interessante nesse caso é que nós não precisamos nos preocupar em relação a isso, não é? Porque se nós não tivermos ninguém em nossa casa que seja médico, não vai ter nenhum problema. Se tiver, não precisamos mudar não, a gente pode fazer uma coisa diferente. A gente pode convidar esse espírito a conversar, como fez então Kardec. Podemos trazer a ele o que nós precisamos dar a ele, a calma que ele precisa. Toda casa que recebe então o Evangelho do lar, ela recebe um elemento extra. Além do nosso pensamento mudar, a atitude da casa mudar, as pessoas que convivem nessa casa mudam também. Nós sabemos que não vivemos sozinhos. Os espíritos constantemente estão à nossa volta. Os espíritos constantemente vivem conosco, pensam conosco, comem conosco, dormem conosco. Mas não podemos selecionar esses espíritos em nossa casa, principalmente nossa casa, porque é o ambiente que nós vivemos, é o nosso lar. Então, se eles não gostam de nós, temos que fazer com que eles gostem de nós. Como? Não fazendo o que eles fazem. E o que eles fazem? Brincadeiras, traquinagens, confusões. Por quê? Eles são ignorantes. Nós podemos fazer uma diferença em relação a isso. Dar a eles um elemento com que eles mudem a sua forma de pensar. Como? Vamos orientá-los para aquilo que nós acreditamos ser o melhor. Vamos orientá-los para as lições de Jesus. Dizendo que devemos respeitar os outros, que não temos que fazer mal a ninguém, pelo contrário. Se fizermos mal aos outros, os outros podem fazer mal conosco também. Então vamos fazer o bem sempre para os outros, para que nós possamos receber somente o bem. Ensinando então as entidades como eles devem tratar alguns aos outros, mudar sua forma de pensar. E assim aos poucos, então, eles vão ser encaminhados para onde eles precisam estar, onde eles precisam receber toda a atenção no plano espiritual. Existem várias e várias instituições que recebem essas entidades, que ainda estão na ignorância em relação à vida espiritual. A vida espiritual é aquela que nos faz crescer, evoluir cada vez mais. E nós precisamos então entender esse processo ajudando os outros também.
Bom, locais assombrados, né? Então os espíritos vivem aonde ele gosta. Se nós damos munição para eles, eles vão ficando em nossas casas. Então, se nós pudermos realmente fazer a mudança do elemento maior da nossa casa, que é a energia que lá circula, né, eles não vão querer ficar por lá, com certeza. Aqui, das manifestações espontâneas, as que mais chamam a atenção são as aparições. São aquelas então que os espíritos aparecem de alguma forma ou de outra em lugares, né, que não podemos, às vezes o pessoal costuma dizer que aparece em cemitério, em castelo, mas não, aparece em todos os lugares. Basta que haja então o fenômeno, né? Aquele fenômeno que é o que nos diz que existe no lugar alguém que fornece o elemento para que o espírito possa ser visível, tanto para aqueles que são médiuns videntes, como para aqueles que não são médiuns videntes. Por exemplo, se eu sou um médium, né, de efeitos físicos, eu dou, né, o meu fluido para que o espírito se apareça, todos vão ver esse espírito. Agora, se eu sou um médium vidente, eu somente vou enxergar isso. Essa é a diferença. No ambos os casos, há necessidade de haver essa interação entre o fluido do médium com o fluido do espírito. Bom, eu já falei aqui antes que o perispírito, que não seria o nosso corpo espiritual, né, ele sofre modificações. E essas modificações é como se fosse uma condensação. Imagine um perispírito como sendo um vapor de água. Sabemos que a água, né, ela pode ser um elemento líquido, ela pode ser líquida, ela pode ser vaporosa, como pode ser também sólida, como gelo. E assim então o espírito, quando ele quer se manifestar, ele faz como se fosse uma condensação do seu perispírito, de forma com que ele apareça, faça visível. Condensação é uma palavra forte, né? Porque eles fazem realmente uma modificação molecular no sistema e aparecem então usando o fluido do médium para se compor. E essa modificação, né, como falei, só se opera quando houver o fluido peculiar do médium, que nós sabemos já que é o ectoplasma. Então não basta que ele queira se mostrar, é necessário que haja essa afinidade, a sintonia entre o médium que fornece o elemento e o espírito que está querendo fazer a manifestação. Mas também, né, é necessário que ele tenha permissão. Isso aí é uma salvaguarda para nós, né? É salvaguarda para nós. Só pode aparecer quem tem permissão. Então, lá no caso das irmãs Fortes, no caso da Rua de Maria, esses espíritos tinham permissão para fazer isso. Se eu tivesse permissão, eles não fariam. Por que teve nas irmãs Fortes? Né? Porque no caso das irmãs Fortes, foi como se fosse prenunciar do espiritualismo. Kardec, quando soube do caso, ele estava já observando as mesas girantes, já estava denunciando, né, a codificação, procurando trabalhar a codificação. Ele escreveu para as irmãs Fox a respeito desses fenômenos. Eles mantiveram, não é, uma comunicação por meio de cartas, né, a respeito do acontecido, dos fenômenos que estavam acontecendo. Assim como então na Rua de Mauri, onde serviu para que Kardec pudesse, por meio de evocação, conhecer todo o processo da atuação do espírito sobre a matéria. A explicação por que as mesas giravam, a explicação por que aconteciam fatos como aparições, como pedras que voavam, né, como roupas que rasgavam, objetos que desapareciam. E assim então isso era muito comum. Sobre os objetos que desaparecem, eles fazem muito isso também, não é? Eles cobrem os objetos com elementos ectoplasmáticos e eles desaparecem. Você não acha uma chave, não acha mesmo. Mas eu botei ali aquela chave, eu botei mesmo, tenho certeza. Sumiu. Cadê sumiu? Não sumiu não, ela está ali, só que você não está vendo mais a chave ali. Eles fazem isso pra gente, né? São bem de natureza. Mas só quando tem permissão, gente. Só quando tem permissão. Tá?
Nem sempre, olha só, nem sempre é concedido, né? Só em certas circunstâncias por motivos que não podemos apreciar. Os motivos que eu posso, desses dois casos aqui, é o estudo, né? A necessidade do estudo a respeito do fenômeno. Aqui, o livro dos médicos, capítulo 6, item 112. Muito bem. As aparições propriamente ditas se dão quando o vidente se acha em estado de vigília e não goza plena e inteira liberdade das suas faculdades. Por quê? Porque nós, quando estamos dormindo, não estamos em vigília, estamos descansando, dormindo, nós vemos espíritos normalmente. Nós, quando nos emancipamos do nosso corpo físico, durante o sono, nós podemos ver espíritos na sua forma natural. Porque nós também somos espírito. Espírito enxerga espírito, né? Então, muitas vezes, nós retornamos ao corpo físico com uma certa... Gente, eu tive tal pessoa, tenho certeza que eu sonhei com ela. Eu tive aquela pessoa, aquela conhecida, uma pessoa que eu tenho uma amizade, ou uma pessoa que eu tenho inimizade. E essa questão é muito comum, você acordar com o pressentimento de ter visto alguém que você conhece, alguém que você realmente gosta, né? Às vezes tem pessoas que têm até a premonição de ver a situação que vai acontecer nas suas vidas, na vida de outra pessoa. Isso tudo é muito comum. Porque nós, como espíritos, nós nos emancipamos do corpo físico e vemos o mundo espiritual a São Paulo. Só não recordamos. Porque não temos a capacidade de recordação, porque não está em nós essa faculdade. Tem médiuns que podem dormir ou entram em estado de sonambulismo e quando retornam ao corpo físico lembram de tudo que aconteceu, porque eles participaram disso e mandaram para o corpo físico todos os elementos que precisavam para recordar o que aconteceu no mundo espiritual. Mas nós precisamos da faculdade especial para ter isso, né? Nosso corpo, nosso cérebro não registra, o cérebro físico, né, não registra essas situações. Bom, essas aparições, né, geralmente apresentam de uma forma vaporosa, diáfana, né? Às vezes como se fosse apenas uma luminosidade em geral. Aos poucos vão tornando uma forma, às vezes não é, humana, né? Ou então elas podem ser realmente, né, nítidas, né, distinguindo os braços, distinguindo as fisionomias. Nesse caso, então, nós temos as aparições, não é? Mais aquelas que nós entendemos como luzes ou como formas, e aquelas que nós temos realmente, né, a aparição ou a materialização de um espírito. Isso é, materializações é um capítulo diferente das aparições. As aparições são aquelas que nós não prevemos. Nós não estamos vendo, nós estamos evocando ou participando, né, do fenômeno. As materializações é o contrário. Materializações são usadas, então, em trabalhos com os espíritos. Os espíritos, então, eles concordam em materializar-se em trabalhos de materialização em sessões de efeitos físicos, desde que o motivo seja elevado. Tudo, então, no começo das grandes materializações, os motivos não eram elevados, eram só por curiosidade, ou mesmo para fazer estudos, né? Nós temos aqui em Macaé, tivemos em Macaé um grande materializador, era o Peixotinho. E nós temos um livro que relata sobre as suas manifestações aqui em Macaé. Eram sessões que duravam muito tempo, com muita dificuldade, mas aconteciam de forma maravilhosa. Apareciam quadros escritos, apareciam situações lindas, né? Formas em gesso, formas em cera de mãos, de flores. Eles percebiam então as entidades, entidades pela sala, porque nessa materialização é tudo escuro, não se vê nada. Só aparecem então as luzes dos próprios espíritos, quando eles projetam suas vozes, quando eles falam. Bom, o fator moral é sempre determinante. Realmente, eles não concordam em se materializar como não existe. Então, né, um objetivo claro para que haja a sessão de materialização. E a preparação para essa sessão é muito difícil. Por quê? É as providências que eles precisam tomar para que não haja nenhum prejuízo ao médium. Então, para que haja então uma sessão de materialização,
Os superiores espirituais isolam o local através de fronteiras vibratórias. O que é isso? Né? São obreiros que fazem uma corrente e impedem que a entrada de entidades que possam prejudicar aquele trabalho de materialização. Também eles fazem uma ionização da atmosfera. Essa ionização é como se fosse uma eletrificação, né, da atmosfera, do ambiente de materialização, para que queime todo e qualquer elemento, para que não haja, então, no ambiente, nenhuma bactéria ou nenhum vírus espiritual que possa prejudicar, né, o médium. Isso está, então, nesse livro muito bom, A Face Oculta da Medicina, do Paulo César Frutuoso. Tem para vender ali na nossa. Bom, o elemento pelo qual os espíritos usam para se materializar é o ectoplasma. O que é o ectoplasma? Né? É uma força nervosa. O ectoplasma, gente, é fluido vital. Quando o médium doa ectoplasma, ele doa parte do seu fluido vital. Nós doamos ectoplasma constantemente. Sempre que nós queremos, né, ajudar alguém, quando nós nos preocupamos com alguém, queremos fazer o bem para alguém, nós doamos essa força para que essa pessoa receba. Ora, o passe é uma doação de ectoplasma. Claro, conforme a medida, conforme a necessidade. E esse ectoplasma, ele é produzido do duplo etéreo. O que é o duplo etéreo? Bom, nós temos então o corpo físico e o corpo perispiritual. E entre os dois existe o duplo etérico, que seria um corpo sem a forma, não é? Humana, na realidade, mas somente uma forma energética, que copila, né, a nossa forma. Ele é o duplo etérico. Os videntes, quando vêm no espírito, eles veem a aura, não é? E vem uma camada leitosa em volta do corpo. Essa camada leitosa em volta do corpo é o duplo etérico. E é lá então que é produzido o ectoplasma. Bom, esse ectoplasma, ele é entre a matéria densa e a matéria pré-espiritual. Nós não vemos normalmente, né, doação do ectoplasma. Mas em sessões de materialização, ele é visível. Visível por quê? Ele, logo que o espírito, o médium, começa a expandir, começa a doar o ectoplasma, ele começa a se solidificar, a se densificar. E cria então como se fosse um elemento vivo. Tem uma pasta, né? Ele parece uma geleia, né? E ele então é saturado desse magnetismo humano. Tem grande potência e vitalidade. Vou mostrar aqui algumas fotos, né, de doação de ectoplasma. Ele sai por todos os nossos orifícios. Aqui está vindo aqui, né? Pela boca. Aqui então, olha só, esse é o ectoplasma. Parece uma capa, parece um véu, né, que cobre a pessoa. Esse é o doando ectoplasma por quase todos os poros, né? Pela boca, pelo ouvido. Esse ectoplasma, então, ele faz com que o espírito possa usá-lo para muitas coisas. Além dessa materialização, ele usa para outras situações, né? As fontes pelas quais o ectoplasma é fornecido para a materialização tem então do plano espiritual, pelos fluidos dos espíritos mais puros, não é? Dos fluidos dos médiuns demais presentes e também de energias tomadas da natureza. Lá no Frei Luís, no Rio de Janeiro, na coluna, eles fazem sessões de materialização. Então eles mantêm lá uma floresta, um bosque, não é? E esse bosque, então, é que fornece a energia da natureza para que haja, então, as materializações. O importante está aqui, ó, no médium e demais presentes. Nas sessões de materialização, os presentes precisam ter a mesma condição mental para que haja a unificação do processo da materialização. Nós temos no livro Filosofia da Mediunidade um capítulo que fala sobre isso. Então, nesse capítulo, eles vão fazer uma sessão de materialização. Bom, como esse livro é de 1953, é no início do processo, praticamente, do espiritismo, mais científico, ele descreve, então, a sessão de materialização de uma forma bem interessante.
numa casa, que nem é uma casa espírita, não é? Onde o médium é um médium doador, e ali então vai participar de uma sessão de materialização. Bom, os participantes, né, cada um tem o seu problema. Nós vimos um querendo que materializasse uma pessoa da família, um outro veio alcoolizado, um outro veio que havia comido uma feijoada na noite. E assim nós temos uma reunião com pessoas sem nenhuma homogeneidade de pensamento, sem nenhuma atitude para que haja, então, um trabalho de colaboração para a materialização. Resultado, não houve materialização. Mas os espíritos presentes fizeram, então, uma voz ambiental, né? Todo mundo ouviu uma voz. Eles falaram para o ambiente, dizendo que eles precisavam então entrar em concentração, entrar em prece para que houvesse qualquer manifestação. Não houve manifestação, porque ninguém ajudou. Não houve então homogeneidade de pensamentos para que houvesse um fenômeno. O que eles fizeram então? Transportaram rosas do jardim próximos e colocaram em cima da mesa, para que as pessoas recebessem pelo menos, não é, uma menção de nós não podemos fazer nosso trabalho aqui, mas nós presenteamos vocês, então, com rosas. Esse capítulo é muito bonito, velho, interessante. Então, as materializações podem ser, né, luminosas, nebulosas, sólidas e completas, sólidas completas. Quando, lá no Frei Luiz, quando começam as manifestações, quando as materializações vão se concretizar, não é? Aparecem as formas luminosas em primeiro lugar, como se fossem fogos, artifício, né? Rodando pela sala. Isso é coisa mais linda, nunca presenciei, mas os livros falam sobre isso, né? Tem um livro lá chamado Medicina dos Espíritos, de Rocha Lima, também que vai vender aqui na biblioteca, que fala sobre então as formas com as quais as materializações ocorrem lá no Frei Luiz, né? E como são sólidas completas, né, essas materializações são divididas em dois grandes grupos. Quais seriam eles? O espírito incorpora o duplo etérico do médium. São consideradas então materializações vulgares ou normais. Por que isso? Por que vulgar ou normal? Muitas vezes, na nossa, como se fala, na nossa mídia, né, no passado, eles condenavam como charlatanismo muitas manifestações, porque o espírito que se materializava tinha fisionomias muito iguais ao do médium que estava, né, fornecendo o ectoplasma. Por que então? Porque o espírito incorporava o duplo etérico do médium. Isso é, ele usava o duplo etérico do médium e ele então fazia a sua forma ali em cima. Isso é, saía com a aparência quase parecida com o médium. Agora, quando o espírito usa o ectoplasma para se, no caso, materializar em seu próprio envoltório, no caso então são consideradas as materializações sublimares. Eu tenho aqui algumas fotos, né, de materializações. Nesse caso aqui, eu estou vendo, né, uma sessão de materialização. Nós vemos aqui, então, o nosso amigo doando o ectoplasma, não é? Que é a entidade materializada já atrás dele. Observe que as entidades, quando se materializam, elas usam um véu, usam luvas, e não aparecem os pés. Por que isso? É muito difícil a gente fazer um rosto, né? Fazer as mãos, tem uma necessidade. Então eles cobrem, né, o rosto com um véu e colocam luvas por aqui. Essa materialização possa ser efetuada com maior facilidade. Aqui temos um outro espírito materializado, esse caso está perfeitamente, né, os pés, a perfeição dos pés, né, somente o rosto que deixa coberto. Nesse caso aqui, o rosto está perfeito, né, barba preta aqui, né? Dois espíritos materializados, inclusive com flores nas mãos. Até um crucifixo se vê. Esse caso é uma materialização, ela é quase que um pouco imperfeita, porque observe, o rosto não consegue fazer o rosto, mas o que ele faz? Ele pega uma fotografia do seu rosto e coloca aqui, ó.
Essas são umas materializações mais perfeitas, né? Lá em 1860, 70, né? Sir William Crookes, ele usou então o espírito se materializou o espírito de Florence, de Kate King, na Média Florence. E ela então foi uma manifestação que durou 3 dias da perfeição desse espírito, né? Opa. Olha a perfeição desse espírito aqui, né? Tem de braço aqui com Silvia Costa. Nós temos aqui também outro tipo de materialização. Nesse caso aqui, observe, o médium está numa jaula. E aqui ao lado tem um tanque com parafina quente. Por que o médium está numa jaula? Para dizer que não é uma forma de charlatanismo, não é esprancava o médium por materializar o espírito, para não dizer que o médium tinha saído, né, e colocado uma roupa branca, né, para dizer que era uma materialização. Nesse caso aqui também, o espírito materializado coloca uma fotografia do seu próprio rosto. Aqui temos então o Peixotinho, né, materializando aqui um espírito ao seu lado, e esse espírito também usa uma fotografia do rosto da pessoa para se identificar. Esse é o espírito do Dr. Frederick Bornstein, que trabalha lá no Feruz, né? Essas são, como eu falei para vocês, aqueles tanques com parafina. Para que servia aquilo, né? Para que os espíritos deixassem, né, essas impressões. Então, quando eles terminavam a sessão de materialização, iam na tanque de parafina, então a parafina, eles botavam o gesso dentro e aparecia então, né, no caso de mãos, né, no caso pés, no caso uma mão também, que fez alcançar assim, né? E flores, né? Essas flores materializadas não tem registro da biologia aqui, né, no mundo nosso, são flores trazidas de outros. Todas elas possíveis, porque existe então a interação, né, a doação do médium ectoplasma para que ela possa ser possível. Bom, essa frase aqui, está lá no livro da Luiz, fala o seguinte: pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção. Chamam-se formas de pensamento. Nós falamos então que nós temos somos um espírito, temos nosso perispírito e estamos hoje encarnados no nosso corpo físico. Quando nós pensamos, nós criamos formas de pensamento. O que são formas de pensamento? Já fui falado aqui antes em outras palestras, não é? Mas vamos repetir aqui. Quando nós pensamos, nós criamos elementos físicos que ficam então presentes em nossa aura, cotidiana da nossa aura. Por exemplo, quero construir uma casa. Quando eu sonho com a minha casa, eu planejo ela mentalmente. E ela então é registrada, né? Fica circulando em torno de mim, como se fosse então uma órbita, algum orbital, né? Um elemento orbital em volta de mim. Enquanto eu alimentar esse sonho dessa casa, ela vai ficar em volta de mim, vai ficar voltando, né? Vai lá. Eu vou lembrando dela, eu vou colocando um detalhe a mais, e ela vai sempre se concretizar ao ponto que um dia eu posso ter dinheiro suficiente para colocá-la, tirá-la do pensamento, colocar no papel e construir aquela casa. Assim são todos os nossos pensamentos. Pensamentos de amor. Você ama aquela criatura vive na tua aura, em volta, você cria aquela criatura. Quando você odeia uma pessoa, você também coloca essa pessoa na sua aura e fica ali, né, em torno de você. Aí nós falamos da auto-obsessão, né? Nós criamos auto-obsessões, por quê? Nós colocamos em nosso poder mental, criamos situações e elas retornam sempre para nós. A ansiedade é uma delas. É uma auto-obsessão. Quando nós somos ansiosos, nós fazemos o quê? Criamos ansiedade, colocamos ela em torno de nós e alimentamos todo dia. E aquilo torna-se uma obsessão, porque aquela ansiedade de fazer alguma coisa e não concluir, aquilo torna-se algo difícil para nós. Causando então o quê? Uma depressão. Né? São então consequências das nossas formas de pensamento. Temos que cuidar com o que nós pensamos. E a pergunta que se faz é a seguinte: quais locais nós estamos assombrando?
essa é a pergunta que a gente faz. Se nós pensamos, nós criamos. Se nós criamos, nós podemos enxergar o que nós fazemos. Se nós fazemos isso, nós assombramos lugares também, com certeza. Não existem só espíritos que assombram, nós assombramos lugares. O nosso comportamento, nossas atitudes, nossa maneira de pensar. Quantas vezes chega uma pessoa perto de nós, ou entra numa sala e lá vem ele. Né? Porque nós sabemos que a pessoa vai trazer problemas, vai causar danos numa sala, no lugar que nós estamos. Então, né? Pelas nossas atitudes, nós assombramos lugares. A nossa casa, chegou. Né? Mudou tudo. Estava tudo alegre, feliz, chega aquela pessoa, né? E causa aquele transtorno dentro de casa. Todo mundo fica quieto, ninguém vai comentar nada, ninguém fala mais nada. Né? Pelos nossos pensamentos negativos. Nós assombramos a nós mesmos com pensamentos negativos. Nós criamos situações que geram dificuldades. E colocamos então, em onde nós estivermos, né, situações difíceis para nós. Assim como, né, pela nossa falta de caridade. Todas essas ações, nossas, atitudes nossas, presentes, comportamentos nossos, são causas que colocamos na vida, na nossa vida e na vida dos outros, de forma a assombrar, de colocarmos como sendo espectros, causando dificuldades, causando dores no mundo. Por isso então nós devemos pensar, criar em nossa forma de pensamento, né, as melhores coisas possíveis. Pensar sempre no bem para receber o bem. Fazer sempre um pensamento, né, otimista, um pensamento que nos traga alguma vantagem em relação a isso. Vantagem essa que nos vai fazer melhor, que vai fazer as modificações que nós precisamos fazer às nossas transformações. E a pergunta que eu faço aqui no final, então, é essa, né? Você ainda acredita em assombrações? Obrigado a você.